Um abraço, amigos e amigas do Histórias da Bola. Estamos de volta para mais um prazeroso programa. O nosso convidado de hoje certamente foi um dos mais destacados volantes que o futebol amador do Vale do Aço produziu nas décadas de 80 e 90. Jogou muito mesmo, com muita intensidade, defendendo com garra e extrema dedicação todos os clubes em que esteve, incluindo passagens pelo futebol profissional. Falamos de Zander Marcondes de Souza. O Zander, que se notabilizou com a camisa do Paraíso, que entretanto fez carreira e brilhou em diversas outras agremiações. Zander nasceu em 1964, no dia 5 de outubro, em João Molevade. É filho do Sr. João Evangelista de Souza e de Dona Maria Gomes de Souza, tendo como irmãos Wanderson, já falecido de um infarto fulminante, e é irmão de Jaqueline. O Zander hoje está casado com Denise Silva Leite, que é ninguém menos do que filho de Hamilton Pio Frade Leite, uma das personalidades marcantes da história de Ipatinga, e o Pio, inclusive, já foi presidente da Liga de Desporto de Ipatinga. E quem não conhece o Pio? O Zander é pai de Richard Marcondes, que também é goleiro. Joga futebol, é goleiro. Já foi, inclusive, campeão acesitano, jogando pelo São Francisco. Zander é formado em Engenharia de Injeção de Produção, depois de ter feito curso técnico na Escola Técnica Vale do Aço. Veio morar na região aos 12 anos de idade, como disse, saindo de João Molevade direto para Santana do Paraíso, onde, claro, projetou-se também para o futebol. Atuou, além do Paraíso, no Clube Esportivo São João do Oriente, o Césio, na Cearia, no Profissional do Social e do Democrata de Valadares, voltou novamente ao Paraíso, jogou no Uzipa, incluindo a brilhante participação no estadual classista, em que o clube foi o melhor do interior, jogou no Iguaçu, além de brilhante passagem pelo time de Dom Cavate, uma vitoriosa campanha do badaladíssimo Torneio do Asfalto. Depois, já como Master, jogou no Itamaraty, no Jabaquara, no AERC, dentre outras agremiações. Pois bem, chega de apresentações, vamos acompanhar e ouvir algumas histórias e passagens interessantes de um dos maiores volantes, né, que o nosso futebol amador já produziu. Conosco, Zander. Zander, muito obrigado por ter aceitado aqui o convite do Histórias da Bola. Você certamente é um personagem merecedor desse nosso espaço. Como é que foi essa vinda de João Molevade para o Paraíso? Seu pai veio trabalhar na região? Como é que foi isso? Meu pai trabalhava na Belga Mineira, em Molevade. Ele saiu, veio aqui para Uzi Minas, mecânica, e depois de um certo tempo ele trouxe a família aqui para Santana do Paraíso. Ele conheceu alguns colegas, ele gostou do lugar e nós viemos parar para aqui. Eu vim para aqui com 12 anos, no Paraíso. É onde eu moro até hoje, resido hoje. A sua residência até hoje é Santana do Paraíso? Até hoje é Santana do Paraíso. Daí porque o Zander é identificadíssimo com o Paraíso, né? Eles falam que é o Zander volando, é o Zander do Paraíso. Se falar que se tiver outro Zander, já começa a diferenciar pelo Zander do Paraíso. Uhum. E como é que foi? O seu pai não quis morar em Ipatinga, então ele se identificou mais com o Santana do Paraíso. Devido à amizade que ele fez com os colegas de trabalho, ele Paraíso era uma cidade pequenininha, do interior, Cachoeira, aí ele interessou. Confesso que quando a gente mudou, nós assustamos, né? Porque saía de Monlevade e Paraíso naquela época, não sei se era uma roça mesmo, né? Interiorzão mesmo. Estrada de chão, chovia, era barro, mas aos poucos a gente foi identificando com a cidade e hoje a gente, se você me perguntar de onde que eu sou, eu falo que eu sou do Paraíso. Eu me considero como morador, cidadão paraisense. Você, e no futebol, como é que foi? Nessa época você já corria atrás de bola? Já. Nessa época, em Molevade, a gente já participava da escolinha de futebol de salão do Grêmio, antigo Grêmio. Quando eu vim para o Paraíso, aí já não tinha toda essa estrutura de futebol, mas tinha os campinhos de pelada, campo de cachoeira e depois que eu vinha passar, antigamente tinha aquele cascudo, né? O cascudo e o titular, né? Eu com 13 para 14 anos, joguei algumas partidas no cascudo e já fui para o time de cima de uma vez. O cascudo do Paraíso? Do Paraíso. Quem te levou para o Paraíso? Quem te convidou? Como é que foi essa? Futebol foi o Erivaldo, o branco, jogou muitos anos aqui em Ipatinga, o próprio Marconi que fez. Erivaldo, que é presidente da Liga de Fabriciano. De Fabriciano, ele é o branco. Ele até meu padrinho de crisma, né? Ele que me começou a sair comigo para vários campos, me levava para jogar em outras cidadezinhas do interior. Foi ele que me colocou
essa trajetória do futebol aí. O Marconi também é o parceiro de primeira O hora. Marconi, o Maurinho, o antigo, o Mangela, o Robertão, esse pessoal todo antigo lá do Paraíso. Era Paraíso, campo de terra, tinha aquelas valetas de enxurrada, se caísse do campo, você machucava todo. E o Paraíso sempre fez um time muito bom, né, no Paraíso. Né? Você começou a jogar de que posição? Hoje já começou a jogar de volante? Não, eu comecei a jogar na frente, de meia direita para ponta. E devido a tomar muito couro, eu fui só apanhar muito, eu fui só recuando. Ah, você apanhava eu apanhei muito. Onde que apanha mesmo? Eu apanhei muito. Aí eu comecei a jogar de volante e deu certo, cara. Mas você começou a jogar de volante já no time principal, já né? no time principal, no time principal do Paraíso. Você subiu então do cascudo pro amador, né? Molecote, mas como um meio atacante. Meio atacante. Aí depois que eu fui. Na época também no Paraíso tinha muita gente boa no ataque também, né? Maurinho, Marconi, Altair, Mangela, o Edson. Aí foi sobrando um lugarzinho para trás lá. Né? E quando a gente é mais novo, né? Sempre é mais fácil de mexer, né? E acertei com o volante e gostei. E até hoje jogo de volante ainda. Você se identificou mesmo como volante? Como volante. Além da opção de não apanhar mais, mas você acabou. Eu tinha que ser sincero, a primeira foi não apanhar mais, que eu apanhei muito. Porque eu vim e comecei escolhendo de salão, né? Então, depois que tanto apanhar, eu falei, não, vou sair desse negócio do ataque, porque aqui a gente apanha muito. E um jogo, logo no início da sua carreira no Paraíso, teve um jogo marcante, assim, que o Zander não esquece daquele jogo, naquele campo de terra, com as valetas enxurradas? Teve acho que foi o primeiro ano que o Paraíso entrou no disputar o campeonato de Ipatinga. Nós chegamos nas quartas de finais e o time que nós pegamos foi o Jabaquara, no campo aqui da Cearia. E no tempo normal ficou empatado, que o vencedor ia para semifinal. E o tempo normal 0-0 e nós fomos para disputa de pênalti. E nas cobranças normais 5 ficou empatado e eu na alternada eu não queria bater de jeito nenhum e foi todo mundo batendo, aí não teve jeito, aí eu fui bater. Sobrou pra você. Aí eu falei, não, isso é tranquilo, olhar para um lado e chutar no outro. Beleza, parece que foi a distância mais longa da minha vida de caminhar, de chegar do meio de campo até na marca do pênalti. Certinho, olhei para um lado, goleiro para o outro, a bola bate na trave e saiu. Você começando a carreira. Aí foi decepcionante. Até hoje eu tenho trauma de bater pênalti. Assim, eu bato, mas se não tiver ninguém para bater. O erro desse pênalti culminou com a eliminação do Paraíso. Isso, culminou com a eliminação do Paraíso. O time do coração, o time da cidade, o time da... O Paraíso levava a torcida em campo, muita torcida em campo, ia de ônibus, carro, caminhão e tudo, né? Então... Nesse dia você chorou? Não, chorar não chorei não, mas confesso que eu custei dormir um pouquinho, que ficou muito maluco. A turma te xingou? Não. Você já tinha moral? Você já estava surgindo. Acho que eu me cobrei mais do que o pessoal. Entendeu? Eu sempre... Quem que era o treinador dessa época? Era o Branco? Não, o Branco jogava. O Branco jogava. Já estava jogando ainda? Já estava jogando e bem ainda. Sinceramente, eu não lembro o nome do treinador. O dono do time era o Assis? O Assis era um dos comandantes. Foi assim? Porque sempre me cobrei muito. Né? Geralmente, até hoje, eu costumo acabar um jogo e ainda fico pensando o que eu fiz de errado, o que eu não fiz. E você se recorda de algumas vezes, deve ter acontecido poucas, que o Paraíso perdeu jogando no campo dele, desde essa época do campo de terra até o campo atual, o gramado, que continua sendo bem pequeno? Lembro. Foi poucas as vezes? Não, lá dentro do campo do Paraíso era difícil perder. Primeiro porque naquela época o campo não era alambrado, era cercado de corda. A torcida lá era uma torcida muito atuante, entendeu? E lá no campo de terra a gente mandava mesmo. E tinha o pessoal que, né, quando eu comecei, o futebol era bem mais violento, né? Assim, então você via, a permissividade para jogada violenta era... voadora, carrinho. O carrinho valia o carrinho. Valia o carrinho, né?
Então a gente tinha um zagueiro que era o Robertão, o irmão do Magela, o próprio Magela, que se encostasse a mão na gente, ele chegava e peitava o cara. Então, eu adorava, né? Que eu podia abrir a caixa de ferramentas sem problema nenhum. E lá era difícil a gente perder. Lá no Paraíso era difícil. Quando ele chegou, nós chegamos às quartas de finais, um dos pontos que a gente tinha era o campo, que a gente jogava no campo de areia, de terra, né? Como se estivesse jogando no campo gramado, em perfeitas condições, né? Então lá a gente mandava. Se adaptava e o adversário tinha dificuldade, né? Tinha. Na época tinha muita chuteira de trava de rosca. Tinha de tarraxa, falava de tarraxa. Tinha uns caras lá que colocavam até umas taxinhas na trava da chuteira. Aumentar o saco de maldade. Para aumentar o saco de maldade. E qual que era o adversário mais difícil que tinha nessa década? Quando você começou, qual que era o adversário mais difícil que tinha o Paraíso para jogar dentro de casa lá? O Paraíso tinha uma rivalidade muito grande com... Até não fazia parte do Campeonato de Patinga, mas quando jogava Paraíso e Mesquita, que Paraíso pertencia à Mesquita. Era distrito de Mesquita. Paraíso e o Belo Oriente, que tinha também essa rivalidade muito grande. Mas Paraíso e Mesquita é quase certo que dava confusão, dava briga. Tanto lá quanto cá. E qual é o jogador que dava mais trabalho nessa época, desse seu início de carreira, que chegava lá e tinha que chegar junto mesmo? Tinha que fazer a chuteira funcionar? Tinha muita gente boa. Em Mesquita teve uma safra muito boa de jogador, né? Que foi o Marcinho, o Altair, irmão dele, o Cláudio, o próprio o Claudinho goleiro, tinha muito goleiro. O Marcinho, quando moleque, jogava lá, né? Jogava. O Marcinho foi para o Zipa depois. Aí tinha aquela correria toda. Tinha. Como é que cercava? E não tinha medo de apanhar, né? A gente novo, né? A gente novo, a gente não tem medo de muito couro, né? Hoje a gente já pipoca, já deixa de ir, mas na época a gente não tinha medo de cair, ralar todo, não tinha esse medo. Né? O prazer mesmo. Por prazer mesmo. Nessa época que você jogou no Paraíso, já tinha alguém que recebia alguma coisa para jogar no Paraíso ou não? Ou era só amador puro meu, já rolava algum? Não, quando nós fomos, teve um ano que o Paraíso ficou em terceiro ou quarto lugar de Patinga, nesse ano o Betinho, o Nivaldo, veio do São João do Oriente para jogar no Paraíso. A dupla de zaga, né? Isso, Beto e Nivaldo. Quando acabou o campeonato, o São João do Oriente retornou ao campeonato de primeira divisão de Patinga. E aí foi a primeira vez que eu saí para jogar fora de Santana do Paraíso. A primeira. Foi a primeira vez. E quando eu fui para lá, já tinha o Peneneco, Túlio, o Éder, falecido Éder Bedelac, Beraldo, Pelezinho. Então tinha um senhor time lá. E eu fui para lá, foi a primeira vez que eu saí, eu estava com 18 anos e pouco, foi a primeira vez que eu saí para fora. O presidente era o Darcy. E ele me ofereceu um dinheiro para mim, para lá. E como eu nunca tinha saído para jogar fora, beleza. Jogamos lá. E jogando muito. O time era muito bom e eu jogando muito. E acabava o jogo lá, a gente tinha o clube lá que pertencia ao time, né? Muita moça bonita em São João do Oriente, muita gente bonita lá. Mas os caras, e no clube a gente não pagava nada. Mas eu vi os caras depois do clube, lá, depois do jogo, durante a semana, os caras, todo mundo, bolso cheio de dinheiro, restaurante, não sei mais o que. Eu falei, gente, esse negócio tem alguma coisa. Mas você foi morar lá, não? Não, ia para lá final de semana. Fim de semana. Ia para lá na sexta-feira e retornava no domingo. Peneneco morava lá, alguns caras moravam lá, algumas pessoas moravam lá. E os caras esnobando dinheiro, roupa só de chuteira, só de marca, tênis só de marca, não sei, esse negócio tem alguma coisa errada. E boleiro não fala com o outro que ganha, e não tô ganhando nada e tal. Aí um dia lá que eu lembro lá que a gente estava jogando contra a Vila Ipanema, o Jurandino no auge dele, eu praticamente não deixei o Jurandir andar em campo. E esse dia eu cheguei perto do presidente, estou precisando de um negócio, a gente fala negócio, estou precisando de um negócio, tal. Nunca fala que é dinheiro, o negócio. O que é que você está precisando? Não, estou precisando de um dinheiro aí para mim pagar um negócio lá em Patinga e tal. A história mesmo, né? Ele falou, mas quanto você está precisando?
Não, não é muito não, mas você me arruma, depois a gente Vê o que faz. vê o que faz. É a tal. história mesmo. Aí na hora que eu pedi ele o valor, ele falou, não, isso aí eu tô pagando o Pernambuco por jogo, a partir de hoje eu vou te passar a pagar também. Aí que eu fui descobrir quanto que o Pernambuco ganhava por jogo, e o cara me deu aquele dinheiro, eu fiquei doido, cara, que era muito dinheiro na época, assim, por causa de bola. Amador. Veio do interior, lá da roça, lá do Paraíso. E você já trabalhava nessa época? Na época eu estava começando a trabalhar na Osimec, primeiro emprego. Pra falar a verdade, eu ganhava mais do São João do Oriente que trabalhando na Osimec. E os caras ganhavam aquilo aqui. Eu já estava lá uns 30, 40 dias já. Os caras estavam ganhando aqui desde o início do campeonato. Aí era o Éder, Túlio, os caras, todo mundo jogava muito. E todo mundo saía de Patinga para jogar lá. Não era à toa, não? Eu falei, não é à toa, não. Aí ficou aquela trairagem, quem ganhava mais do que o outro, né? Sobre essas histórias, essa passagem em São João do Oriente, que houve também, além da história do dinheiro, houve jogos memoráveis com a camisa do Clube Esportivo São João do Oriente, com a camisa da Cearia, e outra vez do Paraíso, e outras andanças, inclusive no futebol profissional do volante Zander. A gente vai continuar contando, ouvindo as suas histórias daqui a pouco. Histórias da Bola, até breve. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. artepublish@artepublish.com.br. Ninguém é líder por acaso, ainda mais há 35 anos. Em todo esse tempo, o Diário do Aço se destacou com jornalismo inteligente, abrangente e detalhista para construir o diário mais lido da região, proporcionando mais conteúdo, informação e entretenimento para milhares de pessoas. Diário do Aço, 35 anos. Credibilidade que aumenta com a idade. Restaurante Panela de Pedra, aberto todos os dias. Ambiente climatizado, cardápio mais completo da região, com churrasco todos os dias. O melhor da comida mineira está no Restaurante Panela de Pedra, que oferece também espaço para festas e confraternizações em geral. Rua Pedras Bonitas, 405 Iguaçu, 3821-5795. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola nesse segundo bloco. Continuamos conversando com o volante Zander, um dos expoentes da posição no futebol amador do Vale do Aço. O Zander do Paraíso, né? Veio de Monlevade muito novo, aos 12 anos de idade, posteriormente mudou-se para o Paraíso, de lá nunca mais saiu. Rodou pelo mundo da bola, mas a sua residência definitiva ficou sendo na prazerosa Paraíso, que à época era distrito de Mesquita, posteriormente com a emancipação desenvolveu-se mais ainda, e é hoje uma das integrantes da região metropolitana do Vale do Aço. A gente dizia, Zander, no bloco anterior, sobre essa questão, até o dia que você encheu o bolso lá de dinheiro lá no Clube Esportivo São João do Oriente. Aquele time jogava por música, eu via aquele time jogar por música, muitos bons jogadores, guerreiros, a turma gostava da confusãozinha também, lá o pau literalmente cantava, fora ia a torcida também. Por que aquele time não conseguiu ser campeão? No ano que eu joguei lá, primeiro ano, né, tinha uma verdadeira seleção lá, né? E nós fomos até nas semifinais. Eu lembro que na semifinal a gente ia jogar com o Novo Cruzeiro, time do Merendão na época. E nosso time era tecnicamente superior. Acho que para fazer pressão com a gente, de frente a frente, era o Zip e Cearinha na época, né? E eu lembro que o Novo Cruzeiro não tinha chance,
mais. E o pessoal pediu, vão umas caixas de cerveja pra gente, faz uma graça pra gente aqui, que a gente a gente não está brigando por nada, a gente vai facilitar o jogo. E o presidente do São João do Oriente não quis dar. O que eu tiver de fazer em termos de festa, eu vou fazer pro meu time. E nós viemos jogar aqui, no campo do Novo Cruzeiro. Menezão já estava acima do peso, Marreco jogava no ataque, já veterano também. Nós perdemos o jogo de 3-2, com 3 gols do Menezão, pesado, gol impedido. Pra gente lá foi uma decepção muito grande na época do São João do Oriente, que a gente tinha time para ser campeão. Foi a eliminação mais surpreendente, né? Surpreendente e que machucou muito, porque... O presidente não quis gastar para fazer uma resenha pro pessoal na época, né? Aí a turma ficou ferida e foi lá e mordeu. Jogou muito o pessoal e na época o Merendão, você precisa ver, pesadão mesmo. Eu me recordo desse jogo, eu estava nesse jogo lá no campo do Novo Cruzeiro, no antigo campo do Novo Cruzeiro. Isso, foi decepcionante porque cidade pequena abraça muito o futebol, né? O futebol passa a ser uma atração do final de semana, né? E quando a gente nós chegamos lá no domingo, depois do jogo, a cidade estava toda preparada para receber a gente, que a gente ia para a final, se eu não me engano. Né? Ia para a final. E foi muito choro. O presidente tinha fechado o clube lá e muita bebida, uma festa mesmo, confiante que a gente chegaria na final. Aí muita gente chorou, aí foi frustrante esse dia. Tomou a cerveja ou não tomou a cerveja? Não, nós tomamos do mesmo jeito. Mas que foi uma cerveja muito amarga. Amarga. Né? Literalmente água no chope. Água no chope. Depois do São João do Oriente, você foi jogar... Depois do São João do Oriente, eu vim para a Cearia. Eu vim para a Cearia. Aí quando eu cheguei na Cearia, jogaram sempre time pequeno, né? Você chega na Cearia com toda a estrutura que ela tem, né? E tanto de fera lá. Da minha época eu conhecia lá no Pereneco, mas tinha o Lulinha, tinha o Coelhinho saindo, indo para o Canadá acho que no Canadá na época. Foi para os Estados Unidos. Nardielo, o Jailton, Zé Carlos, o Grilo. Tinha uma safra lá muito boa. O Vanderly, Chiel, Pimenta. Eu joguei com essa galera toda no início, depois foi saindo alguns e... Quanto tempo você ficou na Cearia? 2 anos. 2 anos. Houve o título, né? Houve o título de 90. Foi uma das melhores coisas para mim em termos de futebol. O mais marcante foi o título da Cearia. Foi o campo da Cearia, foi o campeonato da Cearia. Conquistou em 90. Na final contra o Zipa, né? Óbvio que tinha que ser contra o Zipa, né? Teve uma história muito boa, porque nosso técnico na época, se não me engano, acho que era o Luciano Pascoal. Depois o Luciano Pascoal saiu e veio o Aloísio Padeiro. O Luiz da padaria, Luiz dos Santos, gente de primeira qualidade. E ele não era técnico de futebol. Ele levou a Cearia a ser campeão na base da amizade, juntando o pessoal. Literalmente na resenha. Na resenha. Ele foi campeão na resenha. E foi um ano que a Cearia voou em campo, né? Nós voamos em campo. O Zipa tinha um senhor time. Qual foi o jogo mais difícil daquela campanha? Quem foi mais difícil de marcar? Na época que para mim foi a final, o Tarzan estava jogando muito. O Tarzan estava jogando muito. E eu sempre ia na cobertura, né? Na época tinha o Lorival que jogava muito avançado. Eu fui muito feliz em marcar o Tarzan e não deixar ele jogar. Mas o Zipa ainda tinha mais jogadores sem ser o Tarzan. Tinha o Varenga, o Kleber, que sempre jogou muito. Né? E para mim, foi o ano que eu fui eleito jogador de destaque. Melhor volante. Melhor volante do Vale do Aço. O Marcelo Navarro, mais o Batistinha, a diretoria da Cearia, chegou ao ponto de chegar perto de mim e falar que a Cearia tinha sido campeão graças às minhas atuações com vontade, com superação. Que te encheu ganhei o troféu da Cearia como de troféu de destaque e de campeão, que não foi dado para todo mundo. Eu fiquei muito feliz nessa época. Foi guardado até hoje o troféu? Tá lá em casa. Foi aonde que eu, fiquei mais conhecido
Aí você no futebol. desabrochou de vez o futebol. Desabrochou. Depois da Cearia, você foi a passagem de futebol profissional? Como é que foi isso? Depois eu continuei na Cearia e no social começou a disputar A segunda divisão. Do Campeonato Mineiro. E foi uma época que ele levou, era o técnico, era o Percy Gonçalves. Ele fez uma base com alguns jogadores da região. Na época era o Zé Carlos, Chiel, Vanderly, Coelhinho. Depois foi para lá, o Juninho Lola estava lá. Da época foi eu, o Juninho Lola, o Tarzan, nós fomos para lá. Nessa época, completar lá o pessoal do Vale do Aço que estava aqui com alguns profissionais, o Cláudio do Atlético, alguns outros jogadores lá. Que também foi uma coisa muito boa que aconteceu. Entendeu? Amadureceu muito. Muito bom mesmo. E você continuou trabalhando da mesma forma? Não. Nessa época não. Nessa época eu era somente jogador de social. Você saiu do trabalho? Saí do trabalho. Não trabalhava nas minhas mecânicas, não. Eu já tinha saído, né? Já tinha saído das minhas mecânicas. Eu trabalhava na empreiteira que a Cearia tinha arrumado para mim. Tá. E aí eu pedi conta e fui para jogar no social. Jogou uma temporada no social? Uma temporada. E depois do social? Depois do social eu fui para o Democrata emprestado. Nessa época foi eu, o Tarzan e o Juninho e o Claudinho lateral. Cláudio? Acho que era o Cláudio lateral esquerdo. Chiquinho, se não me engano. Chiquinho. Nós fomos para lá. Foi uma época difícil, porque quando nós fomos para lá era tempo muito de chuva, não tinha coletiva, era só parte física e puxada mesmo. Foi onde eu comecei a sentir o meu joelho, ter carga muito pesada de exercício, eu comecei a ter tendinite no meu joelho. Mas que foi bom também, que quando começou a ter coletivo, a gente estava voando em campo. Aí foi aonde que fizeram a proposta para mim ficar, para disputar o Campeonato Mineiro. No ano anterior, o Democrata tinha feito uma campanha muito boa. Está campeão do interior, inclusive coisa assim. O centroavante foi artilheiro do Campeonato Mineiro. O Gilmar. Né? Gilmar. O hoje treinador Gilmar Estevam. Então foi no ano seguinte eu fui para lá. Gilmar até foi vendido para São Paulo. Isso. Né? Foi nesse ano que eu fui para lá. O diretoria do Democrata me fez uma proposta que na época queria 50% do meu passe, me ofereceu um salário se eu fosse titular e se eu não jogasse. Só que na época o meu passe pertencia ao Adílio da Galáxia, né, do social. Eu liguei para o Adílio, ele falou, de jeito nenhum. Você não tem nada de 50% do seu passe para eles, não sei mais o quê. Aí, nessa época, ainda era meio boleirão ainda, né? Peguei uma grana boa com eles lá, falei que ia em casa buscar documento e não voltei lá até hoje. Voltei. Você é um dos casos que tem crédito no Democrático. Eu tenho débito. Tem débito, desculpa. Débito, que tem muita gente que tem crédito e não recebeu. Então, por vias tortas, você conseguiu. Eu peguei um dinheiro lá com o pessoal lá, não, tudo bem, eu vou ficar, tal, assim, me arrumo, adianta um dinheiro que eu vou. E até hoje? E até hoje nunca mais voltei. Foi onde Você voltou para o social, você parou, como é que foi? Você voltou para o amador? Aí eu não voltei lá mais. O Adílio cumpriu o contrato que ele tinha com a gente de 1 ano. Não posso reclamar nada disso dele. Na época, ele acho que tinha 3 jogadores que ele bancou lá. Foi eu, o Juninho e o Chiel na época. Todo mês a gente ia lá e ele pagava a gente direitinho. E naquela época tinha a liga que cobrava muito caro para fazer transferência. A reversão de amador profissional para amador. Né? Aí nós ficamos quase 1 ano parado. Foi onde depois que o Maneca ganhou a prefeitura lá do Paraíso. O Maneca. Que fez o senhor time. Foi o primeiro ano, primeiro mandato do novo município. Do novo município. O Paraíso tinha emancipado. Aí ele fez a reversão de vários jogadores para ir para lá. Eu fui um deles. Eu, Juninho, Chiel, o Ceinha, todo mundo nós fomos para lá. O Paraíso fez aquela seleção para campeão. A casa aí montou um timaço lá. Nós somos campeão da segunda divisão 2 vezes, bicampeão lá.
O Renato, o falecido Renato, centroavante social. Centroavante, né? Ele fez uma reversão de muitos jogadores lá, onde que ele fez a seleção. Juvanês chegou a jogar lá também. Só tinha gente boa. Só tinha gente boa, né? Só tinha gente boa. Parceirada. Gente boa. O que ficou nesse time do Paraíso? O que ficou marcado nessa seleção de boleiro aí? Era difícil conviver, tinha muita gente, tinha muito entre aspas, né? No sentido da bola, malandro. A gente fala bandido mesmo. Naquela época tinha muito bandido. Nossa, assim, em termos de dinheiro, então tinha... Como é que arrancava? Toda hora queria dinheiro, né? Tem história de colega da gente lá que ele pegava dinheiro para pagar CEMIG 2 vezes no mês, assim, apresentar 2, 3 contas de CEMIG. Tinha 2 contas de energia por mês. Eu só morava numa casa, viu? E lá... Na época que o dinheiro lá correu solto também, eles falam lá que muita gente teve ajuda para construir, outros tiveram ajuda para carro e tal. E foi uma época que... De ouro. De ouro. Então ninguém ficou sem receber? Não. Lá todo mundo ganhou dinheiro. Quem não ganhou, porque não quis. Eu não soube cultivar essa parte lá. Tá. E depois dessa passagem para aí você foi para jogar no Zipa, não é isso? Depois do Paraíso, amador, fui para jogar no Zipa. Andei disputando alguns classistas para o Zipa. Tive jogando Iguaçu. Onde eu rompi o joelho. Você machucou. Eu rompi o joelho, eu rompi o ligamento cruzado. Aí fiquei parado quase 1 ano. E voltando de novo, aí a idade já está mais... Voltei para o Paraíso de novo, nós somos campeão de primeira divisão. O Zipa, classista, e aí a idade já foi chegando, aí já veio aos 35 anos. O jogador ele chega a hora de... O organismo pede para ele parar, ou é a cabeça que manda, ou ele insiste em organizar? Como é que é isso? Como é que chega a hora de falar assim, eu não posso mais, não tem como jogar mais futebol amador? No meu caso, quando eu rompi o ligamento, eu fiquei quase 1 ano parado. Eu era fininho, bem fininho mesmo. E depois que eu rompi o ligamento, eu peguei um peso que não consegui voltar ao normal mais. Uhum. E eu sempre fui um jogador de muita... de correr muito, muita de brigar muito, mobilidade. De movimentar muito. E quando você começa a ficar pesado, você começa... E hoje, principalmente, perde o tempo. Você pega o futebol amador hoje, que a gente vê da região, é muita correria. Não é igual na nossa época, que tinha correria, mas você tinha craque jogando. Hoje os meninos só querem correria mesmo. Então, você começa a dar o combate num menino que está correndo muito. E erra o bote. Você vai errar o bote. Para você não perder, você tem que correr dobrado atrás da pessoa. Antes que o desgaste físico da gente, pelo menos no outro dia, você sente muito. Né? Uhum. E você casa, começa a ter família. Então as ocupações caem, entendeu? Então, aí chegou, agora não dá mais. Agora eu acho que não dá mais não. Sobre a transição, né, do futebol amador para o Master, mas também uma campanha que culminou com um dos títulos marcantes da carreira do Zander, que foi o torneio do asfalto aí no Cavaco. Lá tem boas histórias. Ele irá nos contar no próximo e terceiro bloco do Histórias da Bola. Voltamos rapidinho. Há quase 2 décadas, procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B, bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547.
O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável, com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado e com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás, número 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. Telefone 3824-8803. Visite também o nosso site www.buffetgi.com.br. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, que neste episódio conversa com o Zander, o volante, o Zander do Paraíso, que marcou época com a camisa não só desse clube, mas de outros, como a Cearia, o Zipa, o Dom Cavate, o Clube Esportivo São João do Oriente, Iguaçu e por aí vai. Uma história bonita e, principalmente, vencedora, digno de um personagem de referência, não só em nosso programa, mas no contexto do futebol amador, do Vale do Aço, ao longo da sua história, porque ele jogou nos tempos áureos de nosso futebol. Rosana, a gente falava no bloco anterior sobre os momentos marcantes da sua carreira no profissional, na Uzipa, na Cearia, enfim. E teve uma passagem marcante também lá em Dom Cavate, em que você e mais uma boa leva de jogadores, né, foram campeões do concorridíssimo torneio do asfalto. Aqui, né, poucos campeonatos profissionais são tão disputados, tão aguerridos e valorizados como era o torneio do asfalto. Esse torneio do asfalto foi uma história muito marcante também na minha vida. Primeiro porque fez uma seleção para jogar lá também, né? Pegou jogadores do Zipa e Cearia. Ah, é? O Zipa e Cearia e fez uma seleção lá. Coelhinho, Marcinho, o Cláudio, Pereneco, o Juninho Lola, diversos jogadores que fez uma mesclagem. O Zipa e Cearia e nós fomos disputar o torneio do asfalto. E por sinal um torneio muito tradicional lá. E nós chegamos à final, invicto e fomos jogar contra o Iapim. A final do campeonato foi contra o Iapim. Essa é uma história que me marcou muito, porque nós jogamos na época o Iapim com o Vander, o Wagner, o Célio Lúcio, Palhinha. Só profissional. Só profissional. No auge da carreira. Célio Lúcio, o goleiro lá, eu não recordo bem, era do Cruzeiro, era do segundo goleiro do Cruzeiro. E do Vale do Aço lá, tinha só o Nargielo. E o Nargielo a gente tinha sido campeão no ano anterior, né? E a gente tinha tinha os grupos separados da Cearia. E todo mundo ficava meio chateado, porque na época a gente corria pra caramba, o Nargielo batia as faltas, batia o pênalti e todo mundo, o craque do time era o Nargielo, né? A gente que corria corria e a imprensa falava o Naná. E quando nós chegamos na final, esse jogo, o Palhinha tinha vindo de São Paulo há pouco tempo, estava no auge. Ele estava vindo de São Paulo, estava no América, não lembro. E eu fui o marcador do Palhinha. E, na época o árbitro era até o Márcio Rezende. Márcio Rezende. Eu simplesmente não deixei o Palhinha jogar. E sem deslealdade. Ao ponto que no segundo tempo teve um lance lá que eu roubei a bola dele e ele me deu um pontapé por trás, foi expulso, porque ele não aguentou de tanta marcação. Então, para mim foi excelente, né? E nesse momento que ele foi expulso, o Nargielo entrou no jogo, né? Eu falei, agora que eu vou descontar um cada da birra. Vou vingar. Hoje, se for pensar, sem motivo nenhum, mas na época, boleiro tinha isso, né? Tinha esse negócio, né? Na primeira oportunidade que eu tive de ficar no canto com ele, deixei ele dar o toque na frente. Fui expulso na hora. Você foi expulso? Fui expulso na hora. Pegou, né? Ele chamava a gente parceirinho. Parceirinho, o que foi? Parceirinho o quê, rapaz? Porque a gente pegava tem muito tempo. Eu tava seco em você há muito tempo. Muito tempo. Hoje o Nargielo é amigão, era 90.
Mas a gente conta isso, a gente fica rindo da história. Mas que você pegou, você pegou. Você tirou a diferença, você tirou. E esse ano nós fomos campeão lá. Na disputa de pênalti, ficou 0x0 o tempo normal. E nos pênaltis nós fomos campeão. Esse dia que você pegou lá dinheiro e marcou palhinha, foi no primeiro jogo ou no segundo? Não, no segundo jogo. Foi a final mesmo. A final foi dentro de Inhapim? Dentro de Inhapim. Nós fomos campeão dentro de Inhapim nos pênaltis. No campo do Botafogo. No Botafogo. Então, foi uma festa na cidade lá. Né? Isso aí tem uma história bacana também, que além do... A gente recebia para jogar lá também, né? Claro. Lógico, né? E o Coelhinho, que era o intermediário lá entre o pessoal do futebol, o presidente da liga hoje. O Roberto Xavier. Ele que era o... alguma reivindicação. Ele era o líder dos jogadores. Do bando. E fizeram uma rifa lá, não lembro de quantas bicicletas que foi na época. Lá, quando nós fomos campeão, a festa lá na cidade, lá o presidente do time lá, que era o tal de Zé Gordão, tem um restaurante lá, passou o dinheiro da rifa pro Coelhinho. Pro Coelhinho dividir do jeito que ele achasse melhor. Aí todo mundo bebendo lá, e me chamou no canto. Falou, Zandro, deu tanto. E o que você acha? Vão dividir por quem jogou mais partida, quem veio mais vezes. O que você acha? Falei, quanto que deu? Deu tanto. Falei, você me dá tanto aqui. Deixa eu ver aqui. Aí na hora que ele me deu tanto, falei, esse tanto aqui é meu. O que você vai fazer com o resto? Como é que você vai dividir? Eu não sei o que você vai fazer, não. A minha parte está aqui, tal, e nunca que ninguém fica satisfeito com a divisão, né? Claro. E eu lembro que nessa época o Claudinho, goleiro de Mesquita, ficou chateado, veio reclamar comigo. Falei, pois é, rapaz, ele não me deu nada até agora, você acha que você não deve nem reclamar, porque... Você ainda deu Você pegou um pouquinho, eu não peguei nada até agora, nem sei se você vai me dar alguma coisa. E eu lembro que você falou, não, você me dá a minha parte, que é tanto, que você vai fazer, como é que você vai dividir? Eu não sei, não. As histórias dos boleiros são mais ou menos por igual. Seja profissional, amador, mas o truque da malandragem é quase que o mesmo, né? O modus operandi, como diz. Porque quando você está jogando muito, você passa a ser uma referência no time. Isso. E se você for a referência e você não for aquela pessoa que não é traída com ninguém, não arruma confusão com ninguém, você acaba sendo referência para o pessoal. Então, cabe o dinheiro passando na sua mão ou informações passando na sua mão. O Coelhinho era um cara desse. Ele me tinha como uma pessoa de confiança. Eu falei, não, velho, isso aí é tranquilo. Você me dá o meu, o resto aí você divide, do jeito que você quiser aí. A gente conta, de vez em quando a gente senta para relembrar isso aí. Mas ele ganhou mais por fora ainda do que eu. Mas quanto tempo depois ele contou pro restante do grupo que você tinha levado? Muitos anos depois. Muitos anos depois. Que eu lembro que teve nessa época também, o Marcinho tinha saído de férias e falou que tinha uma passagem para Porto Seguro e eu tinha uma para Vitória. Né? E tinha um jogo 3 dias depois. Não, você não pode viajar, tal. Chamou nós dois no canto, você não pode viajar, que não sei mais o que a gente vai precisar de vocês aqui e tal. O Marcinho, não, eu já paguei hotel, já passagem, compra. Não, quanto você gastou aí? Tanto. Na época era dinheiro pra caramba. Né? Não, eu vou te dar o dinheiro, vou repor suas despesas, pra você não perder, você fica pra jogar. E o cara lá, acho que era muito inexperiente, ele falou isso perto de mim. Nossa. Aí você falou, eu tô indo pra Vitória. Não, eu já sabia que eu tava indo pra Vitória mesmo, né? Ele falou assim, e você, quanto você gastou? Eu falei, não, você me dá o meu tanto que o Marcinho, tá bom. Só que era umas 4, 5 vezes mais do que eu chegasse. Não, só tem sem problema não. Aí me deu o mesmo tanto. Na época, deu o Marcinho uns litros de uísque ainda de presente, né? E jogamos, e ficou só entre nós dois. Aí depois você vai contar isso na resenha, né? Traíra, você me derrubou. Quais foram os maiores jogadores com os quais você jogou? Contra ou a favor? Tanto faz. Eu tive prazer de jogar contra o Atlético, época do 1º de maio, que tinha o Tafarel, tinha sido campeão há pouco tempo. Nós perdemos o jogo, mas o Juninho fez um gol de falta no meio da rua do Tafarel, que tinha o Éder, tinha o César Araújo. Né? Para marcar que esse Araújo era difícil demais. Né? Tive a oportunidade no social jogar contra o Vasco.
Na época que o Vasco estava no auge ganhar de 1-0. De 1-0. 1-0, lá no Amistoso. Que tinha o Bebeto, o Bismarck, Sorato. E no torneio da Zona da Mata, que nós fomos campeão lá 2 vezes também. Eu joguei com alguns jogadores do América, que era misto, que depois subiu profissional também. E ao lado, rapaz, é muita gente boa que eu joguei. Pode citar, vamos. Kleber, para mim, um dos maiores meios de campos aqui da região. O próprio Coelhinho, o presidente da Liga. Parceirão, Jailton. Nardielo, sem comentário. Zé Carlos. Joguei ele com duplas de zaga que eu vou citar algumas aqui: Vanderly, Chiel, Preto e Chiel. É o Nivaldo e o Betinho do São João do Oriente. O Armando na zaga. Eu tive o prazer de jogar com Alvarenga, Pardal. Volante, jogava muito. O Mir, falecido Mir, que jogava muito também. O Éder, da Uzipa, centroavante da Uzipa. Um parceirão meu, Ailton Jones, como nós somos campeão da Cearia também, ele, um ano anterior da Cearia, um ano depois da Cearia, eu joguei ao lado dele. Juninho Lola, a gente tinha que jogar só a favor, porque se jogasse contra... Era confusão? Era confusão. Ele era sempre foi. Porque o Juninho Lola não levava desaforo para casa. Não, eu também não pipocava, né? Eu lembro que no classista, a gente jogava no Zipa e ni treino a gente arrumava confusão. Ni treino. Era um que arranhava a canela do outro, aí olhava pro outro. Sabia que, e quando era para dividir, tinha que dividir firme mesmo, porque sabia que o outro nunca deu mole pro outro, né? É muita gente boa, assim, até peço desculpa a alguns que eu esqueci, porque é muita gente boa. Treinadores, bons treinadores você teve ou mais entregador de camisa? Não, eu tenho um treinador que marcou muito a minha vida, foi o Percy Gonçalves. O falecido Luciano Pascoal. Era meio traíra, mas era bom técnico. Não esqueço dele. O do Democrata, que era foi campeão... Esqueci o nome do cara, do treinador lá. É o Zé Maria Pena. Zé Maria Pena. Zé Maria Pena. Esse é o primeiro coletivo que eu fiz no Democrata, no campo de várzea lá, chovendo muito. Eu do time de baixo, eu saí jogando, o cara me fez uma falta e eu estava no time de reserva. Eu falei, foi falta. Ele falou, quem manda aqui sou eu, rapaz. E deixou o jogo correr, porque estava treinando. O reserva só serve para treinar o time de cima, né? Sparring mesmo, né? Aí depois que eu tomei essa também, que ele não deu nada, nesse jogo aí, na pelada lá no treino lá, né? Aí eu já abri a caixa de ferramentas lá, aí foi onde que eu ganhei moral com ele. Personalidade. Você não manda aqui não, quem manda aqui sou eu. Falou assim, pô, eu sempre fui assim, meio senti pra caramba, falei, depois fiquei à vontade, me destaquei pela correria e bater nos outros. E ele gostou de mim, falou, não, você vai ficar comigo aqui. Madeira de tendões. Teve algum... Você não conseguiu marcar? Algum camisa 10 que você não conseguiu marcar? O que foi o mais difícil para você marcar? Teve sim. Teve sim, que eu cheguei... Na época, quando eu comecei a jogar no time do Amador do Paraíso, nós jogamos contra a Cearia. E a Cearia era aquele time que já estava... Estava vindo uma safra nova, mas existia esse time ainda, que era Basílio na ponta esquerda, era um timaço o time. E eu tive dificuldade para jogar esse jogo, pela experiência do time da Cearia e pelo início de carreira mesmo, de futebol mesmo. Você queria que o Richard, seu filho, jogasse no meio de campo, camisa 10, né? Por que ele foi ser goleiro? E não foi por falta de aviso, não. A gente joga junto até hoje, a gente joga bola junto e ele joga na linha. Mas o forte dele... Na pelada, né? O forte dele mesmo é gol. O Richard, ele foi criado praticamente sozinho na infância dele. Sem muita presença de criança. E ele brincava sozinho, ele jogava a bola pro canto sozinho no chão e pulava. Já começou assim, pulando e acho que... cresceu com essa vocação de gostar de cair no chão, gostar de cair em goleiro.
E ele é desses goleiros que não treina, assim, não faz treino específico para goleiro. Não gosta de treinar? Não, hoje, acho que até hoje não, porque ele trabalha fora, né? Então ele vem no final de semana. Mas não treina, treino dele é jogando. Mas você ficou meio frustrado quando você veio jogar no gol, não? Eu falei, poxa, esse camarada podia ser um camisa 10, ou mesmo um volante. Eu tinha esperança, porque é canhoto. Não sei se você já viu jogar, como é que ele bate na bola. Ele bate bonito pra caramba, cheio de estilo. Ele vai jogar muito, né? E eu falava com ele, filho, ó, goleiro é duas coisas, ou é doido ou entendeu? E não teve jeito não. Hoje ele é goleiro e por prazer mesmo. E pega muito ele. O que o futebol significou em sua vida, Osander? Pra mim foi crescimento pessoal, humano. Entendeu? A gente aprende a conviver com todos os tipos de pessoas, que o futebol tem muita gente boa, mas tem muita gente sofrida, complicada. E a gente aprende a conviver com as pessoas. Você cria um laço de amizade em todas as esferas da sociedade, esportiva, jornalista, sabe? Então, eu posso falar que o futebol ajudou muito na minha formação pessoal hoje. Se não fosse o futebol, talvez... Não, eu até diria, eu não diria isso não, porque graças a Deus a minha base familiar foi muito boa. Mas do ponto de vista de ascensão social, vamos dizer assim. Você... Ajudou muito, com certeza. Abriu muito caminho, muito caminho, e a gente sabe que eu sei... E você soube aproveitar também do ponto de vista econômico, né, financeiro, você não foi bobo, né? Não, até que não, cara. Eu ganhei alguma coisa sim, mas eu sempre fui mais humilde, mais quietinho, não era muito corajoso para abrir a boca e pedir, não, sabe? Nunca fui, não. Depois a gente vai ficando mais esperto, mas tem cara que já nasce esperto. Mas tinha que ser desde o início, você demorou um pouco. Eu demorei um pouco para ganhar alguma coisa com isso. Osana, muito obrigado por aceitar aqui o convite do Histórias da Bola. Fiquei muito feliz com a sua participação aqui. Você é um dos expoentes, um dos personagens marcantes. É um momento oportuno, se você quer fazer uma palavra final, uma mensagem final, momento. Para mim foi um prazer participar aqui do programa. Sempre que vocês quiserem contar com a minha presença, pode contar com toda disposição. E é sempre bom a gente falar de futebol, né? Contar a história da vida da gente. Eu fico muito grato pelo convite. A gente que tem que agradecer, porque quem emprestou a sua qualidade, dedicou o seu tempo, anos a fio, para difundir e jogar o futebol amador em todos os recônditos do Vale do Aço, merece sempre ser lembrado e o será para sempre. Daí a gente trazê-lo, como todos os outros personagens aqui, ter criado exatamente esse programa Histórias da Bola, que serve para você, telespectador, conhecer a história, os momentos, as fases, as agruras, as alegrias de personagens como o Zander, que a gente trouxe aqui hoje, para você ficar sabendo e vendo e acompanhando mais alguns capítulos da história do futebol amador do Vale do Aço. A todos vocês, muito obrigado uma vez mais pela companhia e até um próximo programa, se Deus quiser.